Olá, pessoal. Bom, agora oficialmente bem-vindo Safe 6, bem-vindo Safe Studio. Acabamos aí de cerca de uns 30 minutos atrás de acompanhar o lançamento global feito pela Scaled Agile. E agora, como Gold Transformation Partner, nós vamos ter um bate-papo entre a Laide Pitombeira, que é Safe Practice Consultant na Adaptworks, e com o nosso convidado especial, o Roberto Argento, que é Safe Strategic Advisor na Scaled Agile, contando um pouquinho aí pra gente, mais um pouquinho, na verdade, sobre as novidades dessa atualização do framework em comparação aí com a versão anterior. Além disso, peço que vocês continuem nos acompanhando, porque nos próximos dias a gente vai continuar compartilhando alguns conteúdos para a comunidade Safe no Brasil. Então, tem bastante coisa aí por vir. Espero que vocês gostem. Boa tarde, Argento, tudo bem? Oi, tudo bem, Laide? Com você? Tranquilo? Tudo ótimo, tranquilo, muitas novidades, né, para a gente conversar. Pois é, um monte de coisa nova, né? Muita coisa nova acontecendo, e aí a gente queria resumir tudo isso que vem acontecendo nessa última semana, até para deixar o pessoal mais a par de tudo, entendendo o que aconteceu com esse lançamento do Safe 6. Tá? Legal, super legal. Eu separei algumas perguntinhas aqui para a gente e, bom, começa com toda a atualização que veio ao longo assim, dos últimos 6 meses, talvez, né? Uhum. O framework veio falando muito mais de fluxo, de métricas de fluxos. Nós tivemos webinars aqui na Adaptworks também sobre métricas de fluxo. E o que a gente veio notando é que parece que está se falando mais de Lean do que de ágil. Esse pensamento Lean vai sobrepor o mindset ágil? Acho que sobrepor não, mas o que a gente... Bom, primeiro, né, por que essa atualização tem uma série de razões por trás, né? Mas eu acho que a razão principal, além de uma modernização de marca, etc., mas a razão principal dessa é o que a gente está vendo acontecer no mercado, né? O que a gente está vendo nas empresas buscando cada vez mais aumentar o seu fluxo de valor, gerar um fluxo ininterrupto, né, como a gente fala, de valor em todos os níveis da organização, no nível de time, no nível dos arts e até no nível de portfólio, né? Então, o que a gente já tinha feito antes, você deve se lembrar, quer dizer, já tinha elevado o status de Kanban, né, do ponto de vista de dentro do framework, né? Tanto que agora a gente está chamando de Safe Scrum e Safe Kanban, né, porque a gente tem visto times adotarem um mix dos dois e o Kanban ganhando cada vez mais espaço nesse sentido de criar mais fluxo, ter uma visão mais holística do fluxo de valor, né? Então, a gente optou por representar isso, trazer isso mais fortemente para dentro do framework, né? Então, a gente achou que o pensamento Lean, né, os 8 pontos de pensamento Lean, representaria isso melhor do que a causa do Lean que a gente tinha até a versão 5, tá? Então, a gente, no fundo, o Lean, a Agile e o Mindset continuam os dois ali, a gente simplesmente substituiu a House of Lean pelo Lean Thinking, que a gente acha que é mais completo, é mais acionável, ajuda melhor aos agentes de mudança, às empresas, a pensarem sobre fluxos, pensarem sobre os seus empreendimentos e fazer e botar na prática, tá? Em relação ao que a gente tinha com a House of Lean. Então, na realidade, o pensamento ágil ele continua extremamente importante, né? O bloco de construção básico de uma empresa Lean ágil é um time ágil. A gente não, inclusive, o Agile Coach agora ganhou status dentro do framework, né? Porque é um papel super importante, que não estava explicitamente como um papel dentro do framework, agora está na Big Picture. Então, acho que não, eles estão se equivalendo, a gente simplesmente evoluiu o pensamento Lean para ficar mais claro. Então, até você trouxe agora, né, com esse novo pensamento, você já trouxe uma figura nova, que é o Agile Coach. Né? Exatamente, então, né? Vai, desculpa, termina. Não, era isso que eu ia te perguntar. A gente vai ter novos papéis?
além do Agile Coach, o que que aparece de novo? Não, o que tem, na verdade, não é um novo papel, tá? A gente simplesmente, como tem muito time que não é, cada vez mais times que não dizem que não fazem Scrum, e a gente vê no Brasil muito papel de Agile Master, com outras nomenclaturas, e a gente acha que o papel de coach dentro do a responsabilidade de coach do time do Scrum Master, de outros papéis semelhantes, é muito importante. Então, a gente resolveu explicitar isso com o nome de Agile Coach. Tá? Mas se você olhar esse papel, ele tem agora tem uma nova forma de apresentar os papéis no Safe 1.0, que são as rodas de responsabilidades, né? Que está para cada um, todos os papéis do framework está muito claro agora. Quais são as áreas de responsabilidade que cada um dessas 5 ou 6 áreas de responsabilidade que cada um desses papéis tem. É uma figura única, é muito fácil de enxergar isso, vai ficar muito mais fácil para as empresas, tanto para as pessoas que atuam naquele papel entenderem, quanto quem está querendo contratar uma pessoa para aquele papel, vai ficar muito mais fácil entender a responsabilidade. Assim como esses papéis se relacionam com outros papéis, com outras áreas. Por exemplo, como o Agile Coach ou o Scrum Master se relaciona com o Release Train Engineer, com o Product Manager, no nível de coordenação do Agile Release Train, como o PO se relaciona com o PM e assim por diante. Então, os papéis, não tem nenhum papel novo, quer dizer, a não ser o Agile Coach, que não é um papel novo, é simplesmente reforçar essa característica desse papel. Mas eles ganharam definições novas, eles ganharam uma nova forma, ganharam mais riqueza na descrição das suas responsabilidades. Tá? Acho que isso vai ser muito importante para as organizações. Então, a gente já... eu até vi em alguns dos artigos, né, que já com essa reformulação dos papéis, aparecem tem uma nova imagem, aquele tipo radiator, com todas as informações, né? Que a gente está chamando de responsibility wheel, a roda da responsabilidade. Roda da responsabilidade. Ficou bem bacana. Não sei como é que vai ser a tradução desse termo em português ainda, mas a gente já traduziu, o Leading Safe está lançado também, já está disponível em 6.0, já está disponível em português também, né? Mas eu acho que esse termo não está nos slides. Eu não me lembro de ter revisado essa tradução. Não, acho que aí vai aparecer lá no SSM, talvez. Bom, teve uma outra figurinha que apareceu, estava olhando aqui a apresentação que nós tivemos, e agora tem outros tipos de arte, é isso? Tem business art, como é que ficou isso? A gente já existiu uma discussão já há bastante tempo, né, como é que é a aplicação do Safe fora das áreas de TI, né? Então a gente já vinha fazendo uma pesquisa importante, quer dizer, antes de a gente propor como usar Safe fora da TI, a gente foi ver o que os clientes estão fazendo, né? Vamos fazer a Gemba. Então fizemos uma pesquisa durante um ano, no Safe Summit em agosto, lá em Denver. Eu até estava nessa sessão, nós fizemos uma sessão específica onde nós convidamos vários, tinha 20 e poucos clientes na sala, e onde a gente discutiu como essas empresas estavam usando o Safe fora de TI. Está surgindo, está emergindo alguns modelos de trens diferentes, né? O trem que a gente está mais acostumado, o Agile Release Train que a gente está mais acostumado, que a gente está chamando agora é o Business Enabled Agile Release Train, né? Isso aí é um trem de entrega de produto, é um trem no caso de software, desenvolvimento de software, desenvolvimento, operação, manutenção, tal. Operação, né? É um trem completo, habilitado pelo negócio. Esse é o trem mais comum, né? Esse foi o trem que deu origem, né, na realidade, a agilidade ao Safe lá atrás, em 2012. Mas a gente está vendo alguns outros padrões. E já existe alguns artigos avançados já há algum tempo no framework. Se você fizer um search lá na versão 5, tá lá em Beyond IT, vai aparecer esses artigos. E agora elas estão ali embaixo, onde tem Business Technology, do lado esquerdo, do lado do framework, embaixo onde estão os times, né? E a gente vai ver alguns outros modelos que estão emergindo, tá? Tem o Full Business
Agile Release Train, tá? Que é um trem de operação de negócio, tá? De operação de negócio. A CVS nos Estados Unidos, por exemplo, está usando, tem trem de enfermeiras, que fazem atendimento em casa, numa região, e esses grupos profissionais trabalham como times ágeis e Agile Release Trains, para coordenar os atendimentos aos pacientes durante aqueles períodos, né? Então, isso é o que a gente está chamando de full business, é um trem de negócio, tá? Seria uma Operation Value Stream, tá? Totalmente como um trem. E tem outros, aí tem uma value stream mista, que tem um trem de operation e um trem de development juntos também. Agora, eu gostaria de ressaltar um outro padrão que está surgindo, que é um padrão extremamente interessante, que é o Agile Executive Agile Team. Tá? Eu Também ia está aí. perguntar sobre isso. Esse é um padrão muito legal. Já teve no Summit de agosto, já teve algumas apresentações sobre isso. O Eric Willich fez uma apresentação sobre isso. Se vocês tiverem acesso lá na comunidade, as palestras do Summit no passado, vocês podem ver lá, que é um time de C-levels trabalhando como um time ágil, com Agile Coach, com cadência, com transparência, com alinhamento. Por quê? Porque, tradicionalmente, o nível executivo das organizações é o topo dos silos, né? Tá? Onde cada um puxa a brasa para a sua sardinha, porque o sucesso profissional está no sucesso profissional daquela área que essa pessoa representa, né? Isso não serve mais tão bem às organizações como no mundo cross, colaborativo, de velocidade, etc. Então, já tem empresas, tá? Isso não foi inventado pela gente, isso foi, a gente viu, está vendo isso acontecer. A gente tem gente fazendo coach desses times, tá? Que é times executivos que baixam essas barreiras e passam a trabalhar com um Agile Release Train, como um Agile Team, tá? Um time ágil. O que significa isso? Significa que eu sou o CFO, eu posso chegar numa reunião dos meus pais e dizer, meus amigos, eu estou perdido, eu preciso de ajuda. Coisas que C-levels não estão acostumados a fazer, né? Vulnerabilidade, transparência, liderar, por exemplo, tudo isso isso ganha uma força muito grande dentro da organização, tá? Então, isso é um modelo que a gente está começando a ver a ganhar relevância, e isso vai chegar por aqui também. E esse time de C-level, eles podem chegar a não substituir, mas aprender para se tornarem BOs? Esse time pode ser BO de um arte? O BO, eu até estou até preparando uma apresentação sobre isso. O SAFe ele faz uma descrição, ela tem uma descrição bem... o BO e executivo são coisas diferentes dentro do SAFe. Pode ser a mesma pessoa, mas são papéis diferentes, né? Uhum. Quando a gente está falando do BO, a gente está falando de pessoas que têm interesse no produto, na solução, no resultado de trabalho em determinada value stream, ou de um trem, né? Isso pode ou não ser um executivo do C-level, por exemplo. Ok. Tá? Né? Mas, em compensação, a gente vem muito foco, e a gente agora está explicitamente no Implementation Roadmap. Se você olhar no Implementation Roadmap lá no início, tem uma barrinha em cima lá das primeiras fases chamada Leading the Digital Age. Sim. Tá? Que é focado em capacitação executiva de C-level, C-1, C-2. Tá? Que tem a ver com liderança pelo exemplo. Então, eu estava agora facilitando uma turma de liderança pelo exemplo, que é um modelo diferente de capacitação, é uma capacitação feita em sessões semanais de 1h30, com algum dever de casa, que é mais adequado para executivos do que ficar 2 dias sentado numa sala de Leading Safe. Tá? E também não ensina nada de Safe para essas pessoas. Tá? A ideia desses treinamentos é baseada no papel do MIT. Tá? Tem até na página da gente, tem lá essa descrição. Que quais são as competências, quais são os comportamentos que os executivos e executivas têm que aprender e desenvolver nessa nova era. Tá? Por exemplo, autenticidade, liderar pelo exemplo, tá? Gestão de mudança, tá? E coisas que elas têm que desaprender, comando e controle, tá?
Então, quando a gente está falando de liderança, quando eu estou falando de Agile Team de executivos, eu estou falando muito mais a gente fala muito mais nesse aspecto, de eles trabalharam com uma outro mindset, um trabalho de mindset de colaboração, de transparência, de vulnerabilidade, para criar um ambiente de trabalho como um todo muito mais sustentável, cuidar da segurança psicológica e fazer as coisas mais produtivas. Eventualmente, essas pessoas vão entender melhor como é que é o mundo do time ágil, que vai facilitar também eles terem empatia com o que acontece com os outros times da organização. Tá? Vai ser bem interessante ver esses executivos né, se tornando até vulneráveis, né? E além disso, isso cria uma dificuldade, quer dizer, isso cria um desafio para a gente como Agile Coach, como coach. Que é como é que a gente vai ser coach de um time desse? Não dá, tem que conhecer negócio, tem que ter outras... Tem que ter outras competências. Tem que se preocupar em se desenvolver nesse sentido, né? Então, acho que isso é uma preocupação para os nossos ouvintes, quem está aqui escutando, os SPCs, o Enterprise Coach, tal, tem que se preocupar, porque a necessidade já era uma necessidade, né, de fazer coach executivo. Eu já tive essa experiência já nos últimos anos, mas agora essa coisa está ganhando outra relevância. Tá? Ser facilitador de um time de Agile de C-Level vai ser bem divertido. De C-Level vai ser bem divertido, né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de novidades que eu vi apresentado. Inteligência artificial está um negócio assim no mercado, né? A gente fala de ChatGPT, a gente fala de quem está tomando decisões, aí, quem está olhando tudo isso, Big Data, Cloud. É verdade que o SAFe está trazendo isso? Na verdade, já existem esses 3 artigos, já estão há algum tempo, né, no Framework, que a gente fez já no início do ano passado, um artigo sobre AI, Big Data e Cloud, quer dizer, agora estão explicitamente na Big Picture, né, estão na Big Picture do 6.0, estão lá. Por que eles estão lá? Né? Porque são 3 tecnologias que têm um impacto gigante nas empresas. Não são simplesmente novas tecnologias. São novas tecnologias que habilitam e criam novas possibilidades de negócio, destroem alguns negócios. Então, são importantes demais. Então, a gente decidiu colocar, é a primeira vez que o SAFe colocou, já não é agora, já tinha na 5.1 essa referência, mas agora a gente está aprofundando, a gente está fazendo, dobrando a aposta, né? Porque essas tecnologias são muito importantes e o que a gente discute nesses artigos é como é que as organizações estão incorporando esses profissionais, esses times, essas capacidades dentro dos seus times. Tá? Então, para um exemplo rápido, por exemplo, de Big Data, eu estava tendo até uma discussão com um cliente ano passado, com um cliente nosso aqui no Brasil, e a discussão era essa: o que eu faço com meus times? Eu tenho um time de cientistas de dados que suporta um shared service para toda a minha organização, não escala isso, né? Então, como é que eu faço? Aí tem conceitos, você tem coisas de dados, de Big Data, que precisa ser centralizado, por exemplo, toda a parte de gestão ética de uso de dados, toda a parte de plataforma de dados, políticas globais de dados, são coisas que são centralizadas na organização. Então, mas, por outro lado, todo arte de produto, praticamente, de produtos e soluções, precisa de ter capacidade de desenvolver e de usar Big Data para desenhar melhor produtos, para tal. Então tá havendo um movimento de criação que a gente vai olhar no time Topolis lá, de um time de enabling de AI, e que aos poucos vai passando essa capacidade para os trens de produto, para o streamline, os artes streamline e tal. Então, a ideia é essa. A ideia não é ensinar ninguém Big Data, nem AI, nem Cloud dentro do SAFe, mas a ideia é compartilhar com o nosso conjunto de clientes, conjunto de empresas que usam SAFe, como é que essas empresas estão adotando essas tecnologias no seu Agile Release Train, no seu Solutions Train, e na organização como um todo, né? Ajudar a consolidar esses padrões para todo mundo crescer junto. Tá? Eu gostei da palavra compartilhar, porque para mim compartilhar remete community. Né? A gente sempre fez um treinamento apresentando community, apresentando os fóruns, apresentando a riqueza que a gente tem ali dentro.
E vai mudar um pouco, não vai? Vai mudar bastante. Vai mudar, não, já mudou, né? E é o primeiro passo dessa evolução, né? A gente acabou de lançar uma nova plataforma, né? Que a gente está chamando de Safe Studio, né? Qual é a proposta, né? Qual é a ideia? Todo mundo, os nossos usuários, tanto os profissionais, quanto os parceiros, quanto os clientes corporativos, eles consomem o nosso capital intelectual de várias maneiras, né? Através de treinamentos, que é mais tradicional, treinamentos com certificação e tal. E vocês já viram que nos últimos anos teve uma série de treinamentos de educação continuada, né? Vídeos de treinamento, guias, etc. Como é que você faz isso? O treinamento, você vai lá, você tem uma interface para você se matricular no treinamento, fazer as provas. Se você quiser usar um toolkit, você como SPC vai usar um toolkit de Lean Portfolio Management, de Value Stream Identification, você vai em outro lugar completamente diferente para buscar essa informação. Aí lá no toolkit está dizendo, você tem que fazer esse treinamento, aí você tem que ir para outro lugar para ver esse treinamento. Aí você, não, olha só, isso na Bigpedia, lê esse artigo. O site do Framework é um outro site. E aí você sai fazendo uma Então coxa de retalho. Você não tem, tudo uma experiência muito fragmentada, né? Sim. Tá? Então, o que a gente está fazendo, a gente está integrando isso numa experiência única, tá? A gente está pegando todo esse conteúdo que a gente tem à disposição das pessoas e colocando isso dentro do Safe Studio. Então, por exemplo, um agente de mudança, um SPC de uma organização grande. Esse profissional, essa profissional, ela vai ter acesso a quais são os treinamentos que eu tenho que fazer, vai ter acesso ao calendário eventualmente, do calendário de treinamentos das cerimônias que ela facilita. Tá? Eu daqui a 2 semanas eu tenho a PI Planning. Está aqui no meu calendário. By the way, aqui está o link para você fazer um refresh de como é que você tem que fazer um refinamento de backlog para PI Planning. Aqui está um link de onde está a melhor prática de apresentação sobre WSJF. Tá? Aqui tem um vídeo para lembrar para você como é que você facilita, sei lá, a sessão de PI Planning. Aqui está o template do PPT que você tem que mandar para o Business Owner para ele preparar para a apresentação, para abertura lá no contexto do Business Context lá da PI Planning. Então, a ideia do Safe Studio é juntar essas experiências dentro de uma experiência única, tá? E que tem 3 pilares grandes aí dentro, só para fechar. Eu sei que toda a parte de aprendizado, tanto dos cursos formais, quanto dos cursos de certificação, quanto do treinamento continuado, pílulas de conhecimento, que tem cada vez mais. Um acesso às práticas, aos dias de práticas, como implementação de portfólio, organizando ao redor de valor, etc. E agora tem uma terceira faceta do cubo, porque a representação do Safe Studio é um cubo, que é a gerência. Como é que eu consigo ajudar as organizações a gerir a sua transformação? Tá? Quem fez treinamento, quem não fez, quem está usando conhecimento, quem não está, calendários, reconhecer os times, tal. Então tem um processo de evolução e tem um roadmap muito interessante do Safe Studio pela frente. Mas aí o Safe Studio vai estar disponível para todo ou só Enterprise? O Safe Studio é a interface, vai ser a interface de acesso a toda a propriedade intelectual do Safe. Tá? Então, se você tem alguma certificação, Você tem acesso. Você tem acesso. Então, o conteúdo que você vai ter acesso vai depender se você está num cliente enterprise, se você é um parceiro, qual a certificação que você tem, mas o Safe Studio vai ser a plataforma de acesso. Vai ser não, já é. Já é. Já é. Com certeza. Roberto, muitíssimo obrigado pelo papo. Tá? Fico aqui disponível em outros momentos, se a gente tiver assim, marcar uma nova conversa, quem sabe te chamar num meetup e aí tirar a dúvida do pessoal, né? Não só as minhas. Com certeza. Essas foram as principais que eu consegui aqui elencar nesse lançamento. Mas com certeza vai ter mais. Estamos todos aprendendo e tem muita coisa legal, né? Se a Dina falou aqui, vale a pena olhar muito a parte de aceleração de fluxo, que eu acho que também é um foco. A gente falou sobre Lean, pensamento Lean, mas a gente agora tem aceleradores só para aceleradores específicos sobre como é que eu acelero o fluxo em cada um dos níveis da minha organização.
E a parte de métricas e growth também, de crescimento, também que vem muito mais forte na versão 6.0. Mas obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, obrigada.